Olá, meu nome é Jackson Alves, eu sou psicólogo. Hoje estou aqui para falar sobre pessoas de gênero dissidente que popularmente são conhecidas como podem ser conhecidas como pessoas não binárias, pessoas trans, pessoas travestis, pessoas de gênero neutro, queer e todos os derivados que são diferentes de pessoas cis e heterossexuais. E por que é importante pontuar isso? Eu percebo que socialmente existe um preconceito muito grande com essas pessoas, desde fake news, falsos relatos, notícias sensacionalistas, frases cortadas fora de contexto. E hoje estou aqui para dar uma opinião mais assertiva e científica, baseado nas ciências humanas e o que for necessário para contemplar os pensamentos aqui dito. E acho que eu já falei que eu sou psicólogo, né? Então eu estudei anos consideráveis. Então os autores que eu utilizo para basear as minhas opiniões, os meus pensamentos aqui neste vídeo também debatem sobre outros temas como cor, questões raciais, gênero, sexualidade, porque entendo que é difícil falar sobre uma dessas pautas sem envolver esses temas que são muito próximos um ao outro. Não tem como falar de gênero sem falar de sexualidade, sem falar sobre questões raciais também. Então esses autores seriam, e eu anotei porque as minhas capacidades de decorar nomes de livros e autores é muito limitada ainda. Então anotei aqui para passar esses nomes certinhos para vocês. Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Frank Fanon ou Franz Fanon, não sei qual é a pronúncia certa porque é um nome de origem francesa. E eu, como brasileiro, ainda não domino outras línguas diferentes da minha língua originária, né? E Paul B. Preciado. Dentre eles temos filósofos, pesquisadores desses temas que eu citei agora. Então, dissidente, de gênero dissidente, que é o termo que eu vou me utilizar aqui para entender o que seriam essas pessoas não cis heteronormativas, para compreender tudo isso que eu falei. Dissidente vem do diferente. Então, diferente é que socialmente existe uma expectativa para que nós, ao nascermos, sejamos cis e héteros. Então, querendo ou não, a nossa criação no país que estamos, no Brasil, tende a crescer para que nós, após o nosso nascimento, sejamos atribuídos gênero, que é masculino ou feminino, a partir do sexo que a gente tem. Do bebê, que seja um pênis ou uma vagina. Pessoas que nascem com pênis dizem que somos homens, pessoas que nascem com vagina dizem que são mulheres. Então, a partir daí, existe uma expectativa social que homens, por exemplo, tenham cabelo curtinho, usem calça e etc. E mulheres tenham cabelo comprido, utilizem maquiagem, acessórios, vestidos, salto altos. Então, esses exemplos de indumentária é um dos exemplos que eu posso dar sobre a expectativa de gênero e essas normativas de gênero ao nascimento de uma pessoa. E quando essas pessoas não cumprem essas expectativas a partir dos seus órgãos genitais, elas são questionadas, elas são criticadas, elas são cobradas. Então, se você é uma pessoa trans, travesti, não binária, queer ou qualquer outra denominação que se enquadre aqui diferente de hétero e cis, você provavelmente vai passar por uma situação de violência dessas citadas aqui. Então, e também é importante pontuar que eu percebo que pessoas cis, geralmente quando a gente pontua isso, é visto como uma coisa negativa. E, gente, é uma característica individual de cada um. Ser cis, ser hétero ou ser qualquer outra coisa, ser, não é errado. Não deveria ser motivo de vergonha ou de questionamento. Mas existem socialmente algumas vantagens. Nem preciso utilizar aspas. Existem socialmente algumas vantagens para essas pessoas cis, hétero e brancas que pessoas com dissidência de gênero e pessoas com uma cor diferente da branca sofrem no nosso país. Isso é fato. E se você ainda não tem contato com leituras a respeito disso, você pode entrar em contato comigo que eu posso recomendar leituras para você desses filósofos e estudiosos que falam a respeito dessas questões
Porque é importante que a gente saia da informação superficial e busque informações. Desculpe, pessoas. E busque informações de fato organizadas, de pessoas dedicadas a entender essas causas. E também é importante que nós ouçamos as pessoas de gênero dissidente, porque eu percebo muita fake news por aí, pegando frases fora de contexto, e várias pessoas fazendo comentários ácidos, pejorativos e pesados para pessoas não binárias, por exemplo. E em casos de pessoas trans e travestis, no Brasil, é o país que mais mata pessoas assim. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas morrem por ser quem são. E se você tá ouvindo isso e não sofre essas violências, que bom que não sofre essas violências, mas é importante que a gente fale sobre isso também, porque essas normativas de gênero que matam pessoas de gênero dissidente também envolvem você. Eu conheço pessoas heterossexuais que, ao serem questionadas sobre a sua sexualidade, sua orientação sexual, tomaram comportamentos que não foram saudáveis para a vida dessa pessoa. Um homem hétero cis dizer: ai, você é hétero mesmo? Por que você faz tal coisa? E tá aí, geralmente são... É engraçado como o preconceito funciona. Geralmente pessoas, homens gays cis, fazem a sobrancelha. Não sei se me enquadro como homem gay cis, mas eu faço minha sobrancelha. Será que eu preciso ter a minha sexualidade questionada por isso? Mas enfim, né? Então é importante que pessoas hétero e cis também falem sobre essas questões, compreendo, porque isso envolve todos nós, enquanto seres humanos, enquanto pertencentes dessa sociedade em que vivemos. Dito isso, eu gostaria de ler os princípios fundamentais, os 3 princípios fundamentais do Código de Ética do Psicólogo. E por serem consideravelmente grandes, eu não consigo decorar, então eu vou lê-los diretamente para que todas as informações sejam passadas como está. E se você quiser saber mais, o Código de Ética do Profissional Psicólogo está na internet, é só você pesquisar, você pode ler a qualquer momento. Primeira coisa que aparece no Google. Princípios fundamentais. Primeiro, o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também está disponível na internet de fácil acesso. Segundo, o psicólogo trabalhará visando promover a saúde... Desculpa... Não sei se eu vou conseguir editar isso, gente. Eu sou muito ocupado. O vídeo vai sem edição mesmo. Ou com o mínimo de edição. Segundo o princípio ético do Código de Ética do Profissional Psicólogo. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E eu gostaria de utilizar agora desse meu espaço aqui para justamente passar essas informações para quem estiver assistindo esse vídeo, porque eu creio que o melhor método de se combater essas violências, essas discriminações, seja com informação. Então eu vou passar a partir das informações que eu estudei para vocês e possibilitar esse acesso para quem quiser estudar mais, para quem quiser ler mais, se apropriar do conteúdo. Pode pedir a recomendação de livros e autores, mas os autores eu já deixei aqui. E os livros mais específicos, se vocês quiserem, porque são muitos. E o terceiro princípio do profissional psicólogo: o psicólogo atuará com responsabilidade social analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. E como vivemos nessa sociedade, nesse país, com essas questões políticas, porque política não envolve somente partidarismo, mas entendemos como relações de poder a partir... Enfim, aí daí já vai outros autores e outras leituras, e quem quiser também me disponibiliza a passar essas leituras aí. Economicamente e social, a gente tem que entender qual é essa sociedade que está vivendo e esses marcadores que essas pessoas passam na nossa sociedade para que a gente possa combater essas violências. Então, o meu trabalho aqui, baseado nos princípios éticos do psicólogo, é repassar essas informações da melhor forma que eu puder, da maneira mais didática que eu conseguir, para que, de algum modo, essa informação transforme quem esteja ouvindo essa mensagem. Porque eu acredito no poder da educação, eu acredito no poder
transformador que ela tem. E estou aqui para passar os meus conhecimentos que eu adquiri através desses anos e reforçar a importância de ler também. Eu sei como é difícil, como é caro e etc. Mas existem possibilidades de conseguir acesso a esses autores, a esses livros. Então vamos trabalhar para isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mais um exemplo de pessoas de gênero dissidente, que é importante a gente ampliar a nossa perspectiva do que é masculino, feminino, homem gay, cis, pessoas trans e travestis, pessoas não binárias, porque a gente se apega tanto a esses termos e às vezes a gente se limita a partir desses termos. Uma pessoa cis hétero pode se limitar a partir dessas questões impostas. Uma pessoa não binária pode se limitar a partir dessas questões, desses termos. Então a gente tem que entender que somos livres para sermos quem quisermos ser, de uma maneira mais confortável que a gente entenda que seja para ser. Eu acho que isso deve, e essa sensação de liberdade e bem-estar deve ir além das opiniões críticas que são muito pesadas socialmente. Então, se você faz essas opiniões críticas a respeito da sexualidade das pessoas e como elas vivem, e você está assistindo isso, vamos nos esforçar para não continuar reforçando esses estigmas, porque as pessoas sofrem, isso afeta a saúde mental dessas pessoas. É importante a gente falar sobre isso. Até me perdi no que eu estava falando, mas voltando aqui. Ampliar as perspectivas de masculino e feminino. A cantora drag queen Pabllo Vittar, por exemplo, no nosso país, é conhecido, se declara como homem gay cis. E ela, como artista, é totalmente feminina, sabe? Eu acho interessante a gente pensar sobre isso também. Isso é uma dissidência de gênero. Não é uma pessoa cis heteronormativa, mas se ela diz, eu sou um homem gay cis, a gente tem que respeitar, porque é o modo como ela vive, independente dela usar uma peruca ou não. Aí eu vou dar um relato pessoal da minha vida. Se eu dissesse pra você agora que eu já estive na cadeia e eu tive que sair de lá por conta de tranças no cabelo, porque eu sou pessoa preta, né? O que você pensaria? Você pensaria que eu fui preso? E pontuando mais uma vez, que sou psicólogo hoje em dia, mas na época que eu estava na graduação, eu fiz um estágio em uma penitenciária X. E em algum momento eu anunciei, eu vou fazer tranças no meu cabelo. E isso gerou uma confusão. E eu fui demitido antes de fazer essas tranças. Hoje em dia, eu faço tranças no meu cabelo, porque eu não necessariamente dependo mais dessas instituições, mas isto é um belo exemplo de racismo institucional, de como isso afeta, isso limita, isso pode ser prejudicial à saúde mental de pessoas pretas, por exemplo, de gênero dissidente, porque eu não só sofri com esse racismo, mas também com discriminação por conta de gênero, porque socialmente sou visto como homem, mas eu sou afeminado. E hoje, por exemplo, eu tava aqui sem muita coisa o que fazer, e fui pintar a minha unha, e eu pensei, tipo assim, deu vontade. Eu pensei, ai, não, eu vou tirar porque isso pode me prejudicar, mas depois, cara, o fato de eu usar tranças ou não, o fato de eu pintar a minha unha ou não, o fato de eu usar brinco ou não, não impede que eu seja um profissional excelente. Eu estudo pra caramba, e eu me dedico nessas pautas, e eu estou desenvolvendo experiência nessa área, e eu me dedico eticamente a atender essas pessoas. Então, eu não vou me limitar a partir de terminologias ou como eu me identifico pelo meu jeito de ser. Eu sou quem eu sou, e as pessoas que quiserem conhecer o meu trabalho, independentemente do que eu faça ou deixe de fazer, eu sou um bom profissional. E a gente tem que parar de limitar as pessoas a partir desses títulos, dessas terminologias, porque no nosso país, muitas pessoas são questionadas, são discriminadas por serem quem são. E daqui vai uma mensagem mais direta para você que está ouvindo isso e sofre com essas opressões. É muito difícil ser quem somos no país que vivemos, mas é possível. É difícil, mas vamos tentar. As pessoas são mortas, assassinadas todos os dias, mas não podemos nos calar. Nós temos nossos direitos e esses direitos precisam ser respeitados. Exijam respeito, porque está na Constituição brasileira, está no Código do Profissional de Saúde, não é só do psicólogo. Médicos, enfermeiros e todas as outras profissões, se alguém lhe destratar, busque seus direitos, não se cale. E às vezes pode ser difícil, procure ajuda.
amigos, família. E eu tenho o privilégio de ter o amor e a aceitação da minha família. E eu sei que tem pessoas que não têm, mas busque ajuda de alguma forma. Não sei no que eu posso ajudar, mas se tiver algum problema e você sinta que eu possa tirar alguma dúvida ou informação, manda uma mensagem. Não sei quando eu vou responder, mas eu vou me esforçar para responder assim que possível, porque eu sinto essa necessidade de combater essas violências e de ajudar essas pessoas. Então, se eu puder lhe ajudar com o mínimo que seja, a gente faz o que pode. Então, é isso. Obrigado. Se esse vídeo foi útil de alguma forma para você, compartilhe com outras pessoas. E quando eu tiver um tempo para vir conversar sobre outras coisas que eu considero importantes por aqui, eu venho. Então, beijinhos. Tchau, tchau.